Fala, minha gente, iniciando essa live sobre dependência emocional com a psicóloga Natália Araújo. Espero que dê tudo certo, que o Instagram não nos boicote hoje. Obrigada. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Opa. Só um minutinho. Oi, Mara, seja bem-vinda, Solange. Daqui a pouco a Nath vai entrar. Psicóloga Natália Araújo fala sobre dependência emocional. Fica com a gente, vai ser uma live muito rica, muito cheia de informações e de conteúdos pra gente entender sobre esse assunto. Já envia essa live para um amigo, para uma pessoa para vir participar com a gente. Já vou fazer isso aqui também. Enviar para algumas pessoas, convidar para vir participar da live conosco, que vai ser muito interessante. Vocês não podem perder. Tô enviando aqui para algumas pessoas. Concluir. Será que a Nath já entrou aqui? Vou enviar para mais gente. Estamos aguardando nossa convidada. Já tô ao vivo aqui esperando a Natália. Tô me mandando mensagem aqui no privado. Mas a gente já vai começar. Tudo bem, Celina? Tudo bem, Solange? Se vocês... Deixa eu ver quem tá. Solange e a Celina. A gente já vai começar, viu, meninas? Fiquem aí com a gente que vai ser muitíssimo especial. Deixa eu ver, vou colocar um filtro aqui pra melhorar minha aparência. Aí. Na pele, clica nesse aviãozinho que tem aqui, envia essa live pra alguém. Deixa eu convidar mais gente. Acho que eu já vi. Deixa eu pensar aqui. Elaine. Certo. Fiquem conosco. Quem tá aqui? A Nath já entrou. Deixa eu convidá-la para fazer. Vamos enviando. Bem, amiga, te convidei já. Tô aguardando sua... Oi, Jô. Fica com a gente, aguardando sua resposta. Ai, deu certo! Glória! Ê, que Tudo bem, desafio! Nath? Olha, entrou. Vamos esperar um Olá. pouquinho. Tudo bem, Tudo. Verônica? Sejam bem-vindos, todos que vocês que estão aqui e nesta live com a gente vai falar sobre dependência emocional, esse tema aqui bastante interessante. Oi, mãe! Vai enviando, gente, Olá. clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, esse triângulozinho, e envia essa live para alguém, para um amigo, para um conhecido, para um familiar, para vir participar com a gente. Eu tô fazendo isso aqui. Nós temos 5 pessoas. Boa noite, Verônica Carine, boa noite. Que bom que o Instagram nos ajudou hoje! Olha, porque da última vez foi um desafio, né? Menina do céu, a gente nem conseguiu fazer a live por aqui. É Ai, gente, verdade. tudo bem? Juan, seja bem-vindos, todos vocês que estão Sejam chegando. Doralice, Karine, seja bem-vinda. Deixa eu Isso, organizar eu vou aqui. mandando aqui para algumas pessoas. Peraí, deixa eu enviar para algumas pessoas aqui para ver se a gente pode iniciar, né? Valéria.
Valda. O povo vir participar dessa live com a gente, que vai ser top das galáxias. Muitas perguntas aí. Gente, eu estou bem, e você? Eu Tudo tô bem bem, também. pessoal? Já mandem as perguntas sobre dependência emocional. O que é dependência emocional? O que vocês imaginam que seja? Convida aquela amiga, aquela pessoa que você imagina que é dependente emocional, ou que tem alguma característica e que pode ser, de repente, esclarecida aqui. E a pessoa consiga melhorar, olhar para isso. Não começando sobre o tema, mas já falando sobre o tema, né, Jéssica? Sim, é verdade. Para a gente já ir pensando sobre esse assunto. Temos aqui 8 Ah, pessoas. a V Ó, Santos tem a está Solange, a curiosa sobre esse Celina, a assunto. Karina, a Kelly, a Verônica, a Jo, minha Ah, mãe, Dora. Kelly tá aqui. Karine, seja É. bem-vinda. É Juan, é isso? Ah, Gente, mandem as Doralice. perguntas de vocês. Não tenham vergonha, né? Por mais simples que seja, nosso intuito aqui é esclarecer, né, Nath? Sim, sim, mandem as perguntas. Vanessa, seja bem-vinda. Pauline Santos. Tem uma caixinha aqui embaixo, gente, que é um pontinho de interrogação. Mandem as perguntas por lá, que aí a gente consegue ver as perguntas direitinho aqui. Ela sobe, né? Mas eu vou anotando caso tenha alguma que venha por aqui. A gente só fica com medo porque se tiver muitos comentários, ela sobe muito rápido, e a gente não consegue ler e anotar e comentar no tempo normal. Uhum. Certo? Então Vamos temos 9 iniciar então. pessoas. Aí, Vamos daqui a pouquinho iniciar então, o Nath. Instagram Então, derruba a live. Passa tão rápido uma hora que passa a mesmo. gente teve que fazer uma hora só para falar sobre os temas. Então vamos lá. Vou me Antes de mais apresentar, não nada, eu sei se gostaria todo que você mundo. falasse um pouquinho, tipo, sobre a sua trajetória, Nath. Quem você é, qual é a Uhum, sua relação com a psicologia, quanto tempo você atua, para quem não te uhum, conhece, que está aqui pela primeira vez, poder entender melhor. Fica à uhum. Eu sou vontade, Natália. espaço é todo seu. Obrigada. Eu sou Natália, sou psicóloga clínica. Eu atuo com desenvolvimento humano há mais de 10 anos e na clínica há 5 anos, trabalhando com um grupo de mulheres no Hospital das Clínicas, que é o Gender Group, que a gente trabalha as questões do feminino e do masculino. Atuo no grupo como toda a parte de suporte psicológico do Ser Mulher e Ser de Deus, junto com a Jéssica. Então, todo apoio psicológico para esse grupo de mulheres, que já tem aí um aninho o nosso projeto. Trabalho no consultório, na área clínica, e o maior público que eu atendo é o público feminino. Então, temas relacionados à autoestima, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, o quanto que precisamos olhar para essa mulher para reconstruir essa autoestima e ter relacionamentos saudáveis. Que até voltando, entrando um pouquinho aí no tema da autoestima, o quanto que as mulheres não têm relacionamentos saudáveis porque elas desconhecem quem elas são. E elas não sabem quando elas estão num relacionamento que é tóxico, que é um relacionamento abusivo, porque pode ter aí uma dependência emocional influenciando nesse comportamento. Então, o que é dependência emocional? Alguém tem ideia? Gostaria de compartilhar aqui, Jéssica? Sobre o que seria? Olha, eu Bruna, estava seja até inclusive bem-vinda. hoje conversando com uma amiga hoje. Ela me falou, Jéssica, eu falei, vamos ter uma live. Ela falou, sobre o quê? Sobre a dependência emocional. O que que é dependência emocional? Eu fiquei assim, o que que é? Bom, mas eu imagino que seja, não sei, você me corrige se eu estiver errada, uma pessoa que necessita ser aprovada o tempo inteiro, que não consegue Uhum, ficar sozinha, que necessita uhum. sempre de feedback, de aprovação, de aceitação. É isso? Tá no caminho certo? Sim, sim, isso são alguns sintomas. Então vamos lá, o que é dependência emocional? É uma pessoa que precisa do apoio do outro para se sentir bem, para ser aprovada, ela precisa da aceitação. Esse é o básico aí do dependente emocional. Ele precisa que o outro o aceite, porque caso contrário ele se sente rejeitado. E aí para a gente pensar em dependência emocional, imagine o dependente
químico. Quem depende de álcool, de drogas, ele depende daquela substância para, de repente, lidar com uma situação difícil, para lidar, superar uma situação que ele não está conseguindo. Então, ele bebe porque ele precisa do álcool para conseguir lidar com aquilo. O dependente emocional é como se ele dependesse do afeto do outro para que ele fique bem. Então, sem o afeto do outro, sem esse retorno, ele não consegue lidar com as situações da vida dele. Então, o dependente acaba ficando no lugar da dependência. Ele se alimenta do que o afeto que o outro dá, de atenção, de diversas coisas. Então, a dependência emocional, ela acaba entrando num lugar muito parecido com outros tipos de dependências. E é muito similar aí com a dependência química. Só para a gente elucidar, porque no concreto, a dependência química, a gente consegue ver, porque tem uma substância ali. O outro, e é diferente a dependência química de quem bebe porque gosta. Tem gente que bebe porque gosta e tem gente que precisa, para lidar com dificuldades, faz uso da bebida, faz uso aí de álcool, de drogas. O dependente químico precisa se alimentar daquilo, como se eu dependo do afeto do outro. Então, essa é a premissa aí da dependência emocional. Ô, Nath, e assim, né, o dependente emocional não necessariamente é dependente só do afeto do parceiro ou da parceira, né, dentro de um relacionamento. Ele é dependente da atenção e do afeto de todos aqueles que o cercam, né? Porque eu me lembro de uma situação no trabalho, eu trabalhei numa escola e tal, e aí tinha um coordenador que eu não achava muito coerente algumas posturas e algumas falas, então eu não era uma pessoa assim, tipo, nossa, eu não me aproximava muito, evitava. Jéssica, deu uma cortada, eu não consegui, eu não consegui. Você tá me ouvindo? Então ele Jéssica, ficava um pouco. Oi, cortou tá um pouco, eu não cortando? consegui escutar. Tá, a internet deu uma Tá, vou falhada, voltar eu não então. consegui ouvir. Aí o que que Tá. acontecia? Essa pessoa se sentia incomodada porque eu mantinha um certo distanciamento, eu não me aproximava como amiga. Ele queria a minha amizade, queria o afeto da minha amizade, mas era uma pessoa que eu me relacionava profissionalmente, mas eu queria, não era a pessoa que eu queria como amigo, que eu queria perto. E isso incomodava, né? E aí um dia a gente conversou e eu falei assim: olha, eu te respeito, acho você um profissional bacana e tudo mais, só que não é uma pessoa com quem eu desejo ter uma relação de amizade. Então, isso também é uma característica da dependência emocional, depender da amizade, de ser aceito por tudo e por todos. Sim, porque aqui até eu trouxe, tem um tópico que a gente vai falar em diversos aspectos. No relacionamento, na vida familiar e nas outras relações, que é relação de trabalho, relação de amizades. E a característica do dependente, ele precisa de você, é como se fosse um apoio. Eu tenho uma amizade que eu conto com ela e ela me apoia, porque eu me sinto tão inseguro que eu tenho aquele outro para me dar suporte. Então fica uma amizade, muitas vezes, pesada, cansativa, porque você precisa ficar dando a todo momento apoio para aquela pessoa. Ela não tem muita autonomia, ela te pergunta o que você acha, a pessoa fica sem opinião, sem gosto, ela não consegue identificar que ela pode ter as próprias escolhas. Então, como ela se sente muito insegura com relação a isso, ela sempre vai buscar esses apoios. Entendi. Então, tem todos Então, o os... dependente emocional é uma pessoa insegura também, né? Sim, porque o que acontece? Ele precisa da aceitação. Então, o vínculo está por ali. Eu preciso que você me aceite, que você me dê atenção, que você me dê afeto. E para que aconteça isso, ele se submete também. Porque se eu disser, Jéssica, não, o que eu corro o risco de você falar, eu ficar com a cara feia, você não gostar mais de mim? Como eu não suporto ser abandonada, ser excluída dessa relação, eu sempre digo sim, eu sempre faço o que você quer. Porque aí você aceita. Entendi. Faz Mesmo sentido? quando isso te anula. Esse é o ponto, anula. Porque eu deixo de ser quem eu sou porque eu preciso fazer o que o outro, o que eu acho que o outro espera de mim. E eu acabo me colocando em segundo plano. E tem umas frases, assim, e a gente sempre traz aqui muito temas, esses temas todos vinculados aos relacionamentos, à questão da autoestima da mulher. Tem algumas frases que
Quem aqui, alguém que já ouviu alguma, ou tem alguma amiga, alguma pessoa que você conhece que tem uma característica de dependência emocional, é aquela pessoa que todo mundo fala assim, nossa, ela é bonita, inteligente, mas ela não consegue viver feliz sozinha, ela tá num relacionamento que é ruim, destrutivo, mas ela não larga, e todo mundo sabe que é muito ruim o relacionamento, mas ela não consegue, porque de alguma forma ela precisa daquele outro, por mais que seja destrutivo, não acredita nas potencialidades, nos valores, nas virtudes, nas características positivas, no que ela construiu, ela não consegue ver isso como algo que fortaleceria ali quem ela é, sua própria estima. Precisa Uhum. constantemente da aprovação, se é no relacionamento do parceiro, se é na relação do trabalho, ela precisa todo o tempo de feedback, nunca Hum. se percebe que está fazendo algo certo. Não consegue perceber os seus progressos, né? A sua Não, evolução. porque o meu olhar, o meu referencial, ele está baseado no que o outro vai dizer. Porque eu não sei muito bem quem eu sou, então o outro vai me dizer, como se fosse um espelho. O outro, eu olho para o Uhum. outro e eu me baseio. Porque a ideia é que nós possamos olhar para o espelho e saber quem nós somos. Quando eu não consigo identificar, eu preciso que o outro me fale. E aí, o outro Entendi. é o outro. Porque muitas vezes, e é normal as pessoas não gostarem do nosso jeito, cada um tem a sua personalidade. Se a gente está seguro, se você falar, Exato. Natália, eu não gosto de você, bem, que bacana, mas eu gosto. O dependente, ele Quem é não obrigada a tolera, então gostar, ele né? se submete, porque ele tem medo da rejeição e do abandono, que são os principais pontos aí do dependente emocional. É. E assim, você falou uma coisa que é muito interessante, né? De que assim, a pessoa necessita de ser aceito, né? Que era o caso dessa situação que eu Uhum. mencionei. Precisava ser aceito por tudo e por todos. Então, ela não tem uma opinião formada, um posicionamento definido, porque fica oscilando. Não, porque se vocês Uhum. gostam disso, eu também gosto, mas porque se vocês pensam assim, eu também penso, então fica oscilando sempre entre Uhum. aquilo que um pensa e que o outro pensa e não se posiciona, não manifesta de fato aquilo que sente, que pensa, por medo dessa rejeição, né? Uhum. Então, isso é um dos comportamentos. Além desse, quais são os outros comportamentos de um dependente emocional? É uma pessoa, então, muito insegura, ela não consegue aí. Ela acredita que para ser feliz ela precisa do outro. Então, que essa felicidade vem de fora. E, gente, olha só, é um trabalhão, é um desafio. Essa Vanessa é besta. Qual foi o Quem não comentário? gosta de mim não sabe quem tá perdendo. Nem E sou. aí, para a gente pensar que é um desafio se fazer feliz, se a gente parar para pensar quantas escolhas que nós fizemos erradas, escolhas que nós tivemos que olhar e falar não foi e fazer o nosso caminho. O dependente ele coloca a felicidade na mão do outro. E aí, se é tão Hum, difícil para nós nos fazermos felizes, imagina dar essa responsabilidade na mão do outro. O outro não sabe quem eu sou, como que eu delego isso para o outro? entendi. E é Faz possível, Nath, a gente sentido? reconhecer essas características na gente? Tipo assim, como que eu posso saber? Tipo, eu sou dependente emocional. A partir do que eu vou Uhum, notando isso em mim? tá. Vai olhando. Então, é que essa parte está mais um pouquinho para frente. Tem até outras coisas para a gente olhar por que acontece a dinâmica da dependência emocional, para vocês entenderem. Lá atrás, no nosso início da nossa vida, a gente tem aí os nossos primeiros referenciais, que são os nossos pais, são as pessoas que cuidaram da gente. Essas pessoas nos darão um parâmetro de como que vai ser, como a gente vai se relacionar com as outras pessoas fora da nossa casa. Se eu tenho pais, esses são indícios para vocês observarem que são algumas características que formam a personalidade que acaba sendo um pouco mais dependente. Que pode ser um transtorno de personalidade, aí precisa de vários critérios, o diagnóstico clínico. E a dependência emocional pode ser olhada porque é um padrão de comportamentos que a gente aprende. Por exemplo, se eu tenho uma mãe que não deixa, e aí eu sou criança, estou na formação da minha personalidade, tem a característica genética que envolve, que é o quanto os meus pais têm essa personalidade um pouco mais dependente ou não, isso tudo vai influenciar. Mas suponha que eu sou uma criança em formação e na minha casa as pessoas não deixam fazer nada. Não me deixam testar. Eu nunca sei se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Eu sempre tenho alguém que faz isso Uhum. para mim. Então, como que eu vou É, descobrir se eu tenho potencial para fazer algo?
Sim, Sabe aquelas, a entendi. criança não pode escolher, e aí tem um limite do que pode ser Sim, feito pelos pais e o que pode ser de autonomia daquele filho. Se eu não tenho, não sim, desenvolvi essa autonomia, eu sempre, alguém veio e fez. Eu vou sim, me desenvolver nas relações sabendo que o outro sempre vai fazer. E eu vou ficar sempre numa passividade. Ah, mas aí sim. E isso é aqui uma você regra? trouxe Não é uma um ponto regra. muito, muito curioso, Nath. Uma coisa que eu não sou psicóloga, mas que eu observo muito, assim, nos meus alunos, nas minhas relações em si, que, assim, a pessoa não nasce dependente emocional. Ela é estimulada, de alguma forma, a desenvolver esse comportamento, né? Ao longo da vida. E aí, falando desse aspecto da questão da criança, né? Como que é importante os pais, quem tem pais e filhos pequenos, permitir que a criança faça as coisas, dar essa autonomia para a criança, porque às vezes os pais partem do pressuposto de que a criança não consegue, de que ele não vai conseguir, que ele é incapaz, de que eu preciso fazer sempre por Uhum, ele. E aí isso desenvolve uma insegurança tremenda que acarreta na vida da pessoa inteira, né? Que vai ter que tratar depois na terapia. e é esse o ponto. Então, pensando em pais superprotetores, olha o que você trouxe. Pais que nunca deixarem a criança não pode testar. Ela se sentiu incapaz, porque sempre alguém fez. O que ela vai para a vida? Achando que sempre Uhum, alguém vai ter que fazer. Então ela depende que alguém faça. E aí ela vai insegura, porque a gente começa lá na infância a desenvolver os nossos conflitos. Se aconteceu algo com o meu coleguinha, o que eu posso fazer? E às vezes os próprios pais, para que o filho não passe por aquilo, de um sofrimento que de repente foi ele que viveu, ele não permite. Ah, meu filho não vai passar por nenhuma frustração na vida. E como que a gente sim, amadurece na nossa vida? Sendo é frustrado, verdade. Ó, eu me ouvindo lembro de uma não. situação, quero partilhar um aqui, um rapidinho, desculpa. Me lembro de uma situação que na escola eu era perseguida, né, pelas minhas colegas Aham. na fase da escola até o sexto, oitavo ano. E aí o povo queria brigar comigo, queria arrumar confusão, e eu tinha muito medo de arrumar uma confusão na escola. E eu me lembro que todas as vezes que eu tinha um problema na escola, eu chamava minha mãe para ir resolver para mim, né? Minha Hum, mãe ia lá e conversava, ou de alguma maneira minha mãe me ajudava. Só que aí teve uma determinada vez que eu tava, acho que na sétima série, e teve uma menina, eu entrei numa escola nova, e ela tava com ciúmes, porque eu me aproximei de uma menina que era amiga dela. Enfim, ela não gostava de mim, e ela era briguenta, ela brigava de se pegar na rua, sabe? E aí ela queria brigar comigo, e eu tinha muito medo. Meu Deus, essa menina vai me bater, meu Deus, essa menina vai hum, acabar comigo. Enfim, aí um dia eu cheguei em casa e falei pra minha mãe isso. Eu falei assim, mãe, tal pessoa assim na escola, tá assim, todo dia ela faz isso, faz aquilo. E ela me intimidava, ela vinha de grupinho, quando eu entrava no banheiro pra me intimidar, pra me ameaçar, me hum. encarar e tudo mais. Aí um dia minha mãe falou pra mim assim, Jéssica, essa menina só tá crescendo em cima de você porque você tá permitindo. Então você precisa falar com ela no mesmo tom. Como isso foi desafiador para mim? Porque até então, quem resolvia meus conflitos era minha mãe. E aí eu me vi numa situação que eu precisava resolver. Tive que vestir a coragem, falar assim, não, eu vou ter que encarar. E um dia eu fiz isso. E assim, para muitas mães, para alguns, tá dando me ouvir? Para alguns Deu uma familiares assim, tipo, travada. vai, aquele pai super protetor que vai lá, que defende, que toma a frente, que vai lá e resolve. Isso não é saudável também, né, Nath? Para a pessoa que está ali em formação. Ela precisa aprender a lidar com os próprios conflitos, né? Ter o problema e aprender a resolver o problema para amadurecer também emocionalmente, né? Sim, e é um desafio, porque muitos adultos não conseguem lidar com conflitos. E aí tem aqueles dois pontos. Ou aquele adulto que evita o conflito e ele só é passivo, tem aquele outro que ele é só agressivo. E qual é a ideia? Saudável tem que ficar aqui no meio. Eu preciso me colocar, mas como eu me coloco? Eu não preciso ser agressivo com o outro, eu preciso ser assertivo. Como que eu comunico o que eu preciso? E a gente não aprende Uhum. muitas vezes, dependendo do nosso lar, a nos comunicarmos e a resolvermos os nossos conflitos, nos colocarmos em primeiro lugar. Então, quanto que vem tudo isso lá atrás? E aí a gente falou muito de pais protetores que não permitiram. E aí você não testou você se colocar diante do outro, tolerar, de repente ouvir não. E aí esses pais muito protetores podem gerar esse filho que vai ter uma tendência a não querer se arriscar, a ser mais submisso para que não
não seja excluído, não seja humilhado, não seja rejeitado aí na vida adulta. E aí tem aqueles outros pais que são os que são muito controladores. Aqueles que acabam sendo um pouco mais destrutivos, de lares conturbados, onde a criança ela não consegue ter a noção de quando ela está certa e quando ela está errado. Lares que houve agressões, violência, ou pais que não puderam dar o que aquela criança precisava, essa criança também não se percebe nesse ambiente. Porque ela não sabe quando, ela não tem alguém que, os pais são espelhos. Você faz algo, ele fala, isso é certo, isso não é. Isso tal, e você vai falando, nossa, eu sou assim, e ele vai te dando características. Olha, você é bonita, você é inteligente, você não é, você precisa desenvolver essa característica. São os pais que nos dão esse retorno. Quando isso não tem, um lar de pais ausentes emocionalmente, que esteja presente ali para olhar para esses filhos, pode também causar insegurança. Então, eu penso, se eu não, ninguém me deu aqui um feedback nessa minha vida, na minha infância, eu vou para a vida sem saber. Então, o mundo vai me testando, aí eu vou me moldando. Aí eu falo, opa, para ser aceito aqui, eu preciso ser boazinha. Aí eu sou a boazinha do trabalho, passo tudo para todo mundo. Ah, para ter um relacionamento, eu nunca posso dizer não. É porque o namorado, a pessoa que fala, porque eu não sei quem que tem que falar. Então eu vou me moldando nesse lugar. E quando eu vou ver, me anulei. Porque eu percebi que se eu fui boazinha, eu tive um afeto, eu fui aceita. Oi, aí eu vou testando no mundo e vou descobrindo o meu próprio caminho, às vezes sem ter a percepção de que eu não estou sendo aceita, eu estou me anulando. Eu estou dependendo disso que o outro me dá para que eu me sinta bem. E aí eu começo a alimentar e ver, porque você ser a boazinha tem a recompensa. Sim. As pessoas querem. A Verônica colocou aqui uma coisa muito interessante. A Verônica colocou a pergunta assim: então a dependência surge através do medo? O Também. medo de não ser aceito, né? Sim, o medo de não ser Digamos assim. aceito que gera insegurança. Porque imaginem como, pensem vocês aí, como que é sentir a humilhação, a exclusão, a rejeição, ser abandonado? Como que é para um ser humano? E aí pensa que a criança que se sentiu rejeitada e abandonada lá atrás, ela vem para a vida adulta. Porque o que aconteceu lá não ficou lá, gente. Eu tenho que contar para vocês o que aconteceu na infância não ficou na infância. Isso é muito verdade. Gente, todos os teóricos trazem o quanto que a infância, porque nós formamos a nossa personalidade lá atrás. E aí, se você for procurar, quais foram os traumas que, as situações ruins e conflituosas que você está vivendo hoje, se você começar a olhar um pouquinho lá atrás, você vai ver que você já viveu algo parecido, você está repetindo. Porque a gente repete os padrões. A gente repete como foi lá, porque os pais que são eles têm o saber, eles são os donos da verdade, os nossos cuidadores, o que eles dizem para nós que é certo, o que eu vejo os meus pais se relacionando é como eu vou me relacionar, porque a minha mãe é meu referencial de mulher e o meu pai é referencial de homem. Será que a minha mãe era submissa e dependente do meu pai? E eu olho para aquela mulher que era dependente e eu olho, é assim que uma mulher se comporta no relacionamento. É assim que uma mulher se relaciona. Ela tem que dizer sim, ou porque ela pode apanhar, ou porque ela pode ser excluída, ou porque tem uma ameaça ali de tirar algo, ou porque ela não vai ter o afeto. Você trouxe uma coisa aqui muito interessante, Gente, porque me fez... vou perguntar aqui, faz sentido para vocês? Vai colocando aí, se está fazendo sentido. Nossa, tem vários aqui, comentários, pessoal. Eu nem comecei a ver. Tem algumas perguntinhas aqui que tá guardada, que já fizeram lá no comecinho, eu já vou trazer, tá? Mas você falou uma coisa muito interessante dessa questão do referencial do relacionamento. Inclusive, para muitas pessoas cristãs, católicos, evangélicos e tudo mais, isso influencia muito essa questão da submissão, né? Trazer o padrão da família e também distorcer um pouco aquilo que está escrito na Sagrada Escritura, né? Mas eu me lembrei de uma situação de um amigo, que inclusive é da igreja também, que me partilhou comigo e falou assim, Jéssica, fulano de tal, que também é da igreja, tudo mais, ele quando chega em casa, a esposa dele tem que tirar os sapatos dele todos os dias, porque é assim que funciona. Ele trabalhou o dia todo e ela tem que tirar os sapatos dele e guardar. Mas ele não pode tirar. E aí
ele falou assim, mas gente, nós estamos no século XXI, isso está acontecendo ainda? E aí ele trouxe isso. Não, a vida inteira eu vi minha mãe fazer isso pelo meu pai. Por que que minha esposa não vai fazer isso por mim? Então a gente reproduz mesmo muitas coisas, Hum, né? Do relacionamento dos nossos pais na nossa relação e muitas uhum. vezes coisas que não eram sadias lá e que não vão ser sadias aqui também. E olha só o que você trouxe, e é isso, é um referencial. E olha que bacana que você trouxe, Jéssica. A pessoa aprendeu lá atrás, só que ela não questionou, não fez uma crítica. Isso é saudável? E aí o que acontece? Esse perfil dominador de alguém que eu era assim, acha um perfil dependente, porque só vai conseguir ter um relacionamento com quem vai se submeter. Sabe assim, a tampa e a panela? Sim, exato. E E aí aí, esse dependente vai ficar submetendo, porque ele não vai questionar, o outro também não questiona, e eles vão vivendo assim. E isso não é saudável. E acaba virando um relacionamento abusivo. sim. Porque será que o outro quer tirar o sapato todos os dias? Será que isso é porque eu quero? Ou será que se eu não fizer, eu não vou ser amada? Eu não vou ter É, atenção? colocar um prato de comida, né, Nath? Ah, se eu não colocar comida no prato, meu marido não vai comer, vai ficar com raiva de mim. E aí, eu não tolero o outro Não é? ficar com raiva, porque o outro pode ficar com raiva, e aí é problema do outro. E aí tem uma coisa que é diferente. Eu quero colocar o prato porque eu me sinto tão bem fazendo, eu estou esperando ser reconhecida ali. Porque se você está fazendo esperando que o outro vai fazer, o que vai acontecer? Você vai ficar É, frustrada, porque o outro pode ser que não reconheça. E aí começa a criar essa sim, dinâmica da dependência. Porque aí o outro me dá exato. afeto, eu continuo, mas sem escolha. Eu faço para não desagradar, para não ser rejeitada, para não ser excluída e não ser abandonada. Exatamente. Então, Nath, você trouxe aqui uma coisa interessante também. Então, o dependente emocional, ele pensa mais naquilo que o outro vai sentir do que naquilo que de Uhum, fato ele está sentindo. Então, assim, eu não posso chatear o fulano, mas eu posso fazer isso mesmo que isso me machuca, mesmo que isso me uhum, o outro vai achar que eu sou chata, o outro vai achar que eu sou uhum, antipática. Então, ele pensa mais no que o outro vai sentir do que no que ele mesmo está sentindo. uhum. Esse O é um dos dependente sintomas, então. emocional, ele começou, ele não teve referencial para construir o que ele quer, o que ele não quer. Porque ele não teve dentro do lar alguém que deixasse ele testar, deixasse ele perceber quais eram os gostos, o que ele podia e o que não era. Sabe aquela criança fortalecida que fala, nossa, eu gosto dessas coisas, eu não gosto dessas, e que a gente vai aprendendo isso. Só que, Ah, eu infelizmente, tô a rindo gente dos comentários, desculpa. vai colocando aí. E aí, o que acontece? Aí eu vou para o mundo, e quando eu digo para o mundo quando eu viro adulto, adolescência, adulto, eu vou percebendo fora da minha casa que para eu me relacionar e estar com essas pessoas, eu preciso me moldar. Aí eu faço assim, o que eu tenho, eu não sei o que que é. Eu não me desconheço o que tem aqui dentro. O que que eu gosto, o que eu não gosto. Mas eu quero entrar naquele grupo ali. Então, o que eu faço? Adolescente faz muito e é saudável. Só que o adulto precisa perceber que ele tem que criar a sua própria identidade, o seu próprio fortalecimento da sua autoestima. E um adulto está se encaixando em relacionamentos, em ambientes, só para ser aceito, porque no começo é isso, ele vai se moldando. Ele viu que ele foi aceito aqui. Aí conseguiu uma namorada, aí foi aceita aqui. Aí ela vai, olha, para ser aceita tem que agradar. Aí vou agradando, vou fazendo tudo para todo mundo. Aí aquela pessoa que fica sobrecarregada porque ela só faz para o outro. Ela não considera os sentimentos, as necessidades emocionais, físicas dela. O outro é importante porque o outro me dá afeto, o outro me vê. Como eu ninguém me viu nunca, esse daí tá me vendo. Então, eu preciso fazer tudo isso, porque aí retroalimenta. Eu faço e eu recebo, eu faço e recebo. E depois eu não quero mais parar de receber. E muitas vezes, dependente emocional não se dá conta que é dependente emocional. Não se dá conta que, por exemplo, esse caso do sapato, que pode ser que eu não queira. Será que eu percebi um dia que eu posso ter a escolha de não querer tirar seus sapatos? Sim, Será que é uma. exatamente.
Será que é algo Sim, que eu quero? É algo que está me dando prazer também? Tirar os sapatos, fazer o prato do outro? Ou só estou fazendo para não ser abandonada? exato. Nath, e eu me lembrei de uma outra situação aqui, né? Por exemplo, meu marido, vamos supor, né? Meu marido é uma Hum. pessoa de muitas pessoas, de muitos amigos, gosta de fazer festa, e eu sou mais introspectiva. Eu quero ficar na minha, não quero fazer festa, não quero receber tanta gente assim na minha casa. Mas aí meu marido faz convites constantemente, sem me consultar. E sempre me Hum. delegando responsabilidades para eu cozinhar, para eu arrumar a casa, para eu preparar tudo, para eu estar bem disposta, animada e simpática para receber todo mundo. E eu fico fazendo isso sempre, com essa constância, para agradar o meu marido, para agradar as pessoas que eu vou receber, mas eu não estou satisfeita com aquilo, eu não estou feliz, eu quero ficar no meu canto, quero ficar em paz. Isso é saudável para a pessoa? Também não, né? Imagina só, você fazer isso uma vez no casamento. Imagina você fazer isso 20, 30, 40 anos seguidos, 5 anos de casamento. Como que é? Fazer o que você que te desagrada só para agradar o outro. E é diferente, gente. Eu não estou dizendo aqui que é a mulher que não faz nada, você se vira aí com as suas coisas. Não. Precisa ter equilíbrio, porque relacionamento, gente, é 50%. A gente está indo para dependência emocional, mas o foco aqui é relacionamento, né? Bairou. Sim. Relacionamento de casal. Mas olha só, relacionamento é 50%. Se eu estou, de repente, nesse lugar de sempre fazer, desagradando o que eu gosto, para fazer que o outro fique feliz, o que que vem de volta? O que que vem ali? O que que o outro faz em contrapartida? Tem uma contrapartida? Isso Então, pode desencadear doenças também, né, Nath? Além da sim, dependência, pode desencadear outras doenças, né? sim. Outros sintomas. Porque olha só, você é um ser humano que está fazendo escolhas que não são as escolhas que você quis para fazer para sua vida. Você está só fazendo porque o outro colocou e você tem medo de dizer não. Você não quer dizer não, você não quer desagradar, você quer, tem medo de ser abandonada, tem medo que o outro não te ame mais. Aí você sempre diz sim, sempre diz sim. E aí você não diz não. Você parou a sua vida. O que é depressão, gente? Depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. Alguém que não escolheu a própria vida, que está só vivendo para fazer o outro feliz, vai ficar como? Sim. Aí você Vai ou vai chegar ficar uma hora que vai pensando surtar, no né? momento Vai. que um dia a sua vida foi feliz, sei lá, no começo do namoro, e vai ficar vivendo do passado, ou você vai querer que essa situação acabe logo e você vai querer viver sempre na ansiedade. Gente, se a gente pensar, para nós termos uma vida saudável, a gente tem que equilibrar as nossas emoções. Emoções positivas e negativas. As positivas são ótimas porque promovem bem-estar e saúde para a gente, alegria, felicidade, isso libera substâncias neurotransmissores do bem-estar, que a gente precisa ter isso. Então, exercício físico, meditação, quanta coisa faz a gente ter emoções positivas. Se eu estou num relacionamento que só me traz sensação negativa de tristeza, de mágoa, de rancor, de pesar, porque eu sempre tenho que fazer essas festas e eu não estou feliz aqui nessa festa todo dia, eu tenho que cuidar de tudo isso e eu não vejo nenhum retorno desse afeto que eu faço, que eu cuido, eu vou acumular só emoções negativas. E é provável que eu adoeça lá na frente. Aquilo que Sim. a gente não fala, o corpo fala, tá? Se vocês não sabem, o nosso corpo, então aquelas dores nas costas, nó na garganta, dor de garganta direto, essa parte toda aqui relacionada à Náuseas, né, fala, Nath? náuseas, a nossa Fraqueza. dor na coluna, problemas de coluna. Então, nosso corpo adoece emocionalmente. Percebe aí? Será que você não está com muita frequência adoecendo? O que será que está doente na sua vida, no geral? Seu aspecto Ah. físico, emocional, social, nas suas relações. Não Ô, diz Nath, então não. aqui você já está respondendo uma pergunta da Ah, já Dora respondi? Lissicão. Está respondendo uma pergunta que ela fez assim no começo. Existe tratamento para a dependência emocional? Então, o tratamento é esse equilíbrio, né? Você ter um equilíbrio nas suas Uhum, escolhas, nas suas decisões, você não uhum, fazer, pelo que eu entendi, você fala se eu estiver errada, uhum, você não fazer, não se anular para sempre agradar o outro, né? Então, o uhum, equilíbrio aí é o termômetro para esse tratamento, para você uhum. evitar essa dependência emocional, né? Sim, Mas porque. pós
sintomas de dependência, existe uma outra atitude, uma outra maneira de conseguir isso? É olhar, e aí não é só para quem é dependente, para quem não tem nenhuma dependência emocional, está numa vida mais equilibrada, é manter isso, gente. Porque nós temos que estar atentos e conscientes da nossa vida o tempo todo. Porque no dia a dia a gente vai perceber o que, que não está legal para nós. O que, que aquela pessoa que é de repente a minha amiga está fazendo que me incomoda? E por que, que eu mantenho esses vínculos que me fazem mal? Por que, que eu estou nesse relacionamento que me faz mal? Então eu tenho que estar atento, porque se eu estou atento, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova escolha. E aí, o tratamento para dependência emocional é você se perceber e entender quais são os comportamentos disfuncionais, quais são os comportamentos que não são saudáveis. Porque, e aí é um aprender a dizer não, aprender a se priorizar, se colocar como prioridade. E aí, no dependente emocional, às vezes ele não tem mais o que dar. Sabe a máscara de oxigênio? Eu sempre falo aqui, e eu acho que é super importante. Para eu estar bem para o outro, eu preciso estar bem comigo primeiro. Gente, lá no avião, ninguém fala assim, coloque a máscara no seu marido. Primeiro, em caso de emergência. Coloque a máscara É, no seu bebê. Qual é exato. a Primeiro na gente, ordem? né? Primeiro, gente, é a mesma coisa. E aí tem uma questão do dependente emocional, porque é um investimento que se faz no outro, nas relações. Eu dou tudo de mim. E aí eu crio uma expectativa sobre aquilo. Sim. Então, é um Que o outro relacionamento que vai é atender. devolver na mesma proporção. E o outro pode não querer devolver. E aí, quando o outro não Exato. devolve, é um choque de realidade, sim. Porque Sim, se eu faço tudo para agradar, para ser perfeito para o outro, é esperado que o outro faça. E não é. sim, E isso acontece muito na dependência, porque eu não sei o que é o certo. Eu só sei que certo é fazer, e agradar. E estar ali recebendo esse afeto. Então pode acontecer também de querer ter essa idealização, gerar muita cobrança, muitos ciúmes, porque é uma pessoa insegura. Então, se eu percebo que tem questões ali que pode tirar essa minha segurança, essa minha idealização desse relacionamento, eu posso ficar muito insegura. Então pode sim, gerar desgastes na relação. E aí tem fatos que são concretos de ciúmes e de questões nesse nível, mas tem coisas que não são. Então, será que isso está saudável? Será que não está saudável? E é sempre algo para se olhar. Então, o dependente ele justifica que ele fez por amor. E ele fez de fato. Não é, não foi porque, não foi, não vou falar que foi por amor. Não, foi porque foi mesmo. Não tem consciência, gente. E aqui, para vocês entenderem, o inconsciente é algo que a gente não domina. Às vezes a gente acha que está consciente de uma escolha e quando a gente vai ver, investigar, a gente fez por outras razões que até nós mesmas desconhecemos. Então, se eu não conheço quem eu sou, o que aconteceu lá atrás nas minhas origens, então a ideia é investigar, perceber esses padrões. Se percebam aí, mulheres, coloquem aqui. Vocês já perceberam algum comportamento em pais, em familiares, que você percebe que você faz hoje? Coloquem eu sim já aqui, se percebi em mim vocês. várias vezes. Nossa, Inclusive hoje eu até falei pra minha irmã, falei, meu Deus do céu, às vezes eu vejo minha mãe inteirinha em mim. Nossa, deixa eu ler um pouquinho aqui esses comentários, tem tanto comentário, depois eu não consigo ler. É, Então, e aí, Natália, mas como assim? Minha mãe sempre foi assim, agora eu tenho que excluir a minha mãe, ignorar tudo, foi tudo errado o que ela fez? Não, a sua mãe fez o que ela pôde fazer. Ela fez como ela sabia fazer. ó, a Celina colocou assim, aqui no comecinho, né? Eu sempre fui muito questionadora, né? Isso é importante, né, Nath? Ser questionador, você se Uhum, observar, perceber, não uhum, por que que eu tenho que fazer, né? Por que que tem que ser assim? É importante, né? Aí uhum. aqui a Kelly colocou: o sonho do meu marido é que eu coloque a comida no prato pra ele, vai morrer de fome. E aí é fazer uma moderação, né? Aqui a gente não tá para rasgar, não, mulher não. Não, não é um discurso de luta. Não, não é nesse sentido, mas assim, eu quero fazer porque eu acho que é um mimo. E aí eu quero fazer porque eu acho que é um mimo. Porque o outro vai ficar feliz e eu sinto que eu vou ficar feliz, mas eu não tô fazendo só para agradar, só para sentir que o outro olhe para mim. E aí é diferente, é a postura que nós temos diante das coisas que os desafios que nossos relacionamentos nos trazem. E na dependência, pensando até no relacionamento,
Porque como que acontece a dinâmica? Então, a gente falou lá atrás que se eu sou dependente, eu acho alguém que aí tem aquele outro perfil também que sempre pode fazer tudo. Sabe aquela criança também que não teve limite? Sim. Aí eu vou virar um adulto como? Que não tem limite, né, gente? Porque é simples assim. É, Jéssica, você é a Celina professora. colocou aqui, Me ó. conta A se isso Celina não colocou aqui, ó. acontece. Acontece demais. A Celina colocou que a sociedade cobra muito. Tanto que quando se separou, essa se tornou a fala, que ela não colocava comida no prato. Então, assim, o dependente emocional, aliás, todos nós, de modo geral, para não nos tornarmos dependente Uhum, emocional, a gente tem que também desapegar daquilo que a sociedade diz uhum, que tem que fazer, né? A gente tem que fazer aquilo que nos faz bem, que nos agrada, que é saudável para nós, porque não uhum. é tudo que funciona na casa do vizinho que vai funcionar na minha casa, né? É Não existe esse um o padrão ponto. certo que todo mundo tem que seguir. Cada um tem que encontrar ali o mecanismo, o Uhum. caminho para ajustar dentro da sua realidade o que é melhor e o que é mais saudável, né? E aí a ideia é, no relacionamento, duas pessoas, dois adultos. Porque se eu tô lá, e aí tem aquele perfil, até pensando nos alunos, você que é professora, tem aqueles alunos perfis que eles não toleram um não, eles não se submetem a regras de comportamento, tudo tem que ser do jeito que ele quer. Se ele essa criança que não teve limite, ele vai virar provavelmente um adulto que não teve limite. E aí ele encontra na vida adulta dele um relacionamento que ele encontra alguém que encaixa na dependência. Ele vai mandar, a pessoa vai obedecer. Vocês Sim. perceberam que encaixa? Gente, é um encaixe. Natália, e agora? Como que eu faço? Gente, e pode ter. Se eu sou dependente, mas eu estou buscando meu autoconhecimento, saber quem eu sou, me colocar nessa relação, eu avalio esse não, eu avalio o que eu quero, quais são as minhas vontades, não é só o outro começa a perceber que, nossa, mas essa pessoa aqui não faz tudo o que eu quero. E agora? Ah, tem que separar? Gente, não necessariamente precisa separar. Natália, mas como É. assim? Dá para mudar o outro? Ah, agora eu vou aprender que eu posso me colocar e o outro vai mudar. Não, gente, ninguém muda ninguém. Fato. O que, que o outro pode aprender? Porque ele também não teve uma educação que colocasse ele no lugar que ele tinha que respeitar as pessoas, que tinha que entender que o outro também tinha prioridades. Então, por exemplo, se eu estou num relacionamento de casal, ou em outro relacionamento de amizade que às vezes acontece, né? Os amigos que te submetem, falam, Sim. você tem que, ou aquele chefe que só te coloca no chinelo e não te respeita e você só fica lá se Sim. submetendo. Aí você colocar aqui, Uhum. olha, eu gostaria de ser dessa forma tratada. É colocar para o outro que você gostaria de ser tratada dessa forma. Aí o outro vai entender assim no relacionamento. Poxa, para eu ter o relacionamento com a Jéssica não, ela não permite ser tratada, Muita isso, né? respeitada. Aí o que, que ela vai começar a fazer? Nossa, para eu continuar com a Jéssica, eu tenho que respeitar ela. E aí a pessoa vai avaliar. Sim. Nossa, eu preciso E quem respeitá-la para quer estar ter a com amizade você, dela. quem gosta de você, quem te respeita, quem te ama, quem te Uhum, admira, vai respeitar o seu limite, né? É igual, não sei se foi uhum. você ou foi minha irmã que colocou no Instagram outro dia, que ninguém te invade sem sua permissão. Tudo que acontece com a gente é com a nossa permissão. Ninguém chega te assolando e te Uhum. invadindo e fazendo coisas que você não gostaria sem que você tenha permitido de alguma maneira, né? Porque não adianta também você falar assim, não, eu não quero fazer, e depois a pessoa insiste e você vai lá e faz. E aí é o medo Você de, ai, será segue. que se eu não fizer, eu corro risco? Gera insegurança ali. Às vezes a pessoa Sim. sozinha não consegue fazer isso sem ela ter alguém que ajude ela nesse processo de descobrir quem ela é. Às vezes precisa de uma ajuda profissional, buscar autoconhecimento, algo que faça ela tomar consciência de quem ela é. E aí Sim. você, sabendo que você tem os seus valores, e aí tem os valores que nós temos que são não são negociáveis, e aí você precisa avaliar. Isso aqui eu negocio, isso aqui não. Porque no relacionamento depois você vai ter que construir outra coisa. Mas estar consciente de quem você é, você não vai só aceitar o que o outro está te colocando. E aí quando eu mudo, o outro precisa se mudar, mas não porque você impôs, mas ele tem que ajustar. Preciso me ajustar aqui, porque senão eu não vou ter mais essa pessoa do meu lado. Eu não vou ter essa amizade, eu vou perder esse funcionário, porque eu só desrespeito ele. Quando ele fala assim, olha, Sim. limite. E aí a gente que dá limite, gente. Ninguém dá limite pra gente não, viu? Se a gente não fala assim, É, peraí, até aqui pode. Ninguém vai exatamente. dar o limite A se Nini você colocou não dá o aqui. limite. Eu demorei muito para aprender a dizer não. Nunca queria magoar o outro. Isso é uma característica
marcante, né? Graças a Deus que você aprendeu a dizer não. Né, prima? Ai, Nath, quem a gente colocou tem aqui? 15 minutos e a gente tem Hum. bastante coisa ainda para poder Gente! falar. Tá, vou falar algumas Passou muito rápido, características. né? A gente falou Então, muito. assim, Nossa, sim. você já falou que a dependência emocional e a autoestima estão muito relacionadas, né? Isso é muito Uhum. importante. Você olhar para você primeiro antes de olhar para o outro. E como que a gente pode ajudar uma pessoa com dependência emocional, Nath? E eu vou falar todos, mais alguns pontos para quem estiver aqui perceber algum desses ou conhece alguém, identificar e pedir para essa pessoa olhar para isso. Então, a exigência, ela exige atenção, ciúmes exagerado, incapacidade de se sentir bem sozinha. E aí, agora, no tempo de isolamento, como que essa pessoa está se sentindo? Se ela tem dificuldade de ficar com ela mesma, por quê? Quando a gente fica só com nós, sem fazer as milhares de coisas, o que que começa a acontecer? As vozezinhas começam a ficar falando no nosso ouvido, né? Trazendo os questionamentos, angústias. E eu preciso saber que eu tenho questões e eu posso ficar comigo mesma. Se eu não tenho essa facilidade de escutar o que eu ficar comigo sozinha, como que eu vou querer que o outro fique comigo, gente? Então, às vezes, tem uma dificuldade de olhar para suas dores e é necessário, a gente só vai conseguir melhorar alguns aspectos de nós quando nós olharmos para nossas dores. E as dores precisam ser olhadas e elas aparecem naquelas vozes que a gente tenta apagar. Imagina que essa criança que é dependente emocional, ela vem cheia de buraquinhos, faltando assim. Não teve afeto lá na frente, lá atrás, nos pais, faltou carinho, faltou atenção, faltou diálogo, faltou, ou teve alguma situação de trauma mesmo que ela vivenciou naquele período, violência familiar. Então tem, ou recebeu demais e não conseguiu assimilar. Ela, Administrar, né, tudo isso. isso, aí ela vai para a vida cheia de buraquinhos, faltando alguém que cuide dela, que dê afeto, que não a abandone. E aí ela encontra alguém que preenche, só que aí, se a pessoa, porque se eu tenho buraquinhos ali e alguém vem, preenche e me dá afeto, se essa pessoa vai embora, ela leva junto. E como eu fico? Esse é o papel. Se o outro vai embora, ele leva, então não é meu. E aí eu fico na mão do outro. É. Isso dá um tema para uma outra live, Nath, porque assim, eu percebi em alguns relacionamentos que eu acompanho, assim, né? Que tem pessoas que saem de um relacionamento que não era sadio, que não era saudável, Uhum, e engata em outro relacionamento com as mesmas características. Então, uhum. assim, o dependente emocional, ele atrai o mesmo, mais do mesmo, tipo assim, ou ele procura sempre o mesmo perfil para sanar as necessidades dele, mas não percebe. Às vezes não é, ai meu Deus do céu, tem um dedo ruim para escolher, né? Tem gente que fala Mulher do isso, dedo mas às vezes podre. o seu olhar está Mulher do dedo muito podre. contaminado, né? Ai, Hã? tem o dedo podre. Mulher do dedo podre. É, Já ouvi falar? Ai, mas eu só sim, escolho o relacionamento ruim. Então vamos lá, voltando lá, gente, porque não tem como fazer esse paralelo sem voltarmos lá nos nossos padrões. Se eu tenho familiares que eu percebi que os relacionamentos eram ruins, eu vou para a vida olhando que minha mãe era dependente, submissa, de repente não se valorizava naquela relação, ou o pai agressivo, ou eu vou ir para a vida para buscar um relacionamento como aqueles que eu vi, porque aquele modelo que eu tenho e às vezes não era um modelo saudável. E aí, eu vou repetir, porque se eu sair de um relacionamento, fiquei um tempo, não deu certo, aí geralmente arrumo um relacionamento muito mais rápido, porque não dá tempo de olhar para isso que ficou. Aí preenche com vários relacionamentos, um atrás do outro. Só que vem o mesmo sim. padrão. Por quê? Porque na minha mente eu construí que modelo de relacionamento é isso. Se eu não olhar para esse padrão que eu tenho de me relacionar, eu vou sempre ficar nesses relacionamentos repetindo esses padrões e dificilmente eu vou entrar num relacionamento que é saudável, porque não tá no outro. O outro só vai casar, tampe a panela. Porque é na minha forma Exatamente. de me relacionar com o outro, é como eu acho que o relacionamento, e aí eu criei isso, e às vezes é inconsciente, tá? Na maioria das vezes é inconsciente. Eu vou buscar no mundo, porque assim, vocês já viram aquela. Gente, precisa trazer esses exemplos para ficar bem elucidado. Se uma mulher tá grávida, ela começa a ver várias grávidas. Se você quer comprar um carro, você começa a ver vários daqueles carros. Sim. Por quê? Você tem a lente focada, ajustada, o óculos, para ver aquilo. Faz sentido para vocês, Exatamente. mulheres? Coloquem aqui. Você sempre vai. Para mim faz Deixa eu muito provar. sentido, que eu lembro que quando eu comprei meu carro, tipo assim, eu não queria um carro vermelho. Depois que eu comprei um carro vermelho, eu olhava, eu só via Ford de carro vermelho e tudo quanto era canto. Porque você ajustou seu foco. Então, no relacionamento, o dependente emocional ou o relacionamento que não é legal,
você tem o foco ajustado porque você sempre viu aquilo, você vai buscar aquilo. Por mais que você fala, não quero, não quero, vai buscar aquilo, porque é o que está gravado no seu inconsciente, no seu registro, no que você vivenciou lá na sua infância de padrões de homem e de mulher. Às vezes teve pai que foi tóxico, que foi abusivo, e aí o que ela vai fazer? Vai buscar um que é igual, tem característica muito semelhante ao do pai, e ela nem percebeu. Exato. Porque a gente Nós quer temos... buscar aquilo que é familiar. 3 minutos? Gente, não falei nada. Vou dar as dicas, eu acho que daria uma outra live. Então, algumas Sim, características rapidamente. Exigência, a gente já falou, insegurança no relacionamento. A pessoa acaba não fazendo planos para a vida dela, ela esquece totalmente. Então, ela tem tendência à dificuldade mesmo de dizer não e de se colocar em segundo plano nessas relações. 3 minutos não vai dar para falar muito mais coisa. Para a gente pensar, então, que é preciso olhar, tem como olhar e fortalecer a autoestima. O autoconhecimento é o caminho, porque se eu não me conheço, como que eu vou me posicionar? Gente, imagina aí quando você está estudando, fazendo algo, e você vai fazer uma prova. Se você não sabe a matéria, como que você faz? Como você tem coragem de fazer a prova? Você vai ficar com medo, vai ficar inseguro. A gente aprende a fazer várias coisas na nossa vida. Para ter um bom trabalho, a gente faz faculdade, pós, MBA, mestrado, várias coisas. Porque para relacionamento a gente não desenvolve habilidades. Às vezes a gente não tem habilidade para relacionamento. No sentido de eu preciso desenvolver, porque o que eu tenho de modelo não está dando mais. Não foi tão legal até aqui. Eu preciso olhar para outras formas saudáveis de se relacionar. Porque o relacionamento é sim, a base de troca. Se só eu dou 100% nessa relação, qual é a parte que o outro está fazendo? O que exato. que volta para você? Porque se eu só dou, eu fico sem receber. Ficou zero o crédito. Ficou no vermelho. Exatamente. Como é ficar no vermelho emocionalmente? Contem aí para mim. Não ter, Ô, não Nath, e receber. assim, né? A questão também, né? Tipo, se você percebe que todo você tá atraindo sempre o mesmo tipo de relacionamento, tá acontecendo sempre a mesma coisa, todos os seus namorados te traem, ou todos os seus namorados te agridem, ou te desrespeitam de alguma maneira, e nenhum relacionamento se sustenta, então é o momento de olhar pra si, né? De buscar esse Uhum. autoconhecimento, né? Porque sim, porque você tem que perceber o que em você precisa ser olhado, que esses perfis que te dão algum tipo de afeto, algo ali, te faz esquecer. Eu falo, e é aquilo, quando vem esses perfis que quando você se desconhece, e aí você vai para um relacionamento, como você deu o exemplo da busca do seu carro, você vai ajustar só para aquilo que você quer ver. E aí você quer afeto, você vai ver que o outro te dá afeto, você não olha mais para o resto. E começa a deixar, Exato. não, começa a justificar, porque ele estava, sei lá, ele estava estressado, ele estava cansado, porque ele não fez, porque ele não tem tempo, nem gosto muito de elogio, não, mas eu faço, porque a gente, e aí dá desculpa, né, para nós mesmos, a gente acaba se sabotando. 6 Sim, coisinhas para a gente pensar e tentar modificar esses comportamentos. Então, ter a consciência que você é um dependente emocional é o primeiro passo. Perceba o que você tem que controlar em você mesma. Reconheça suas necessidades emocionais. O que que eu preciso? Eu preciso de afeto? O que que eu posso fazer de afeto para mim? Que não vai depender do outro para me dar esse afeto. Reconhecer as emoções. A gente dificilmente sabe quais são as nossas emoções. Se eu não sei que emoção que eu estou sentindo, se é tristeza, se é raiva, se é alegria, como que eu vou pedir isso para o outro? Então a gente tem que saber das nossas emoções. Programe o seu dia a dia, não dependendo do outro, porque se eu faço só programação para tudo que eu tenho que fazer na vida e o outro está inserido, eu tenho dificuldade de fazer coisas sozinhas. Não espere que o sim. parceiro te salve e faça você feliz, porque às vezes o parceiro é a salvação. Agora vai dar certo, agora eu vou ser feliz. Gente, se a gente não é feliz sozinho, como que a gente vai depender do outro? A gente não pode dar a nossa vida nas mãos das outras pessoas. E muitas vezes fica aceitando migalhas de amor, né, Nath? Sim, porque é melhor isso que ele me dá do que não ter nada, porque é um medo tão grande de estar sozinha, de estar sem o outro, que eu aceito, e aí eu vou me submetendo, e aí eu vou recebendo menos, e aí é um ciclo que vai e não para nunca mais. E o primeiro lugar é se amar e aprender a dizer
não para o outro quando for necessário, porque quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. Imagina, domingo, e aí você quer ficar descansando, não quer levantar cedo, e sei lá, seu amigo quer que você faça uma mudança na casa dele. Aí você fala, poxa, é o único dia que eu tenho de folga, eu vou fazer isso. E aí, se você não quiser, fale não. Em 4 segundos. Gente, aprendam a dizer não, se coloquem em primeiro lugar, se priorizem, descubram que mulher que você é. As mulheres, elas vestem o papel da mãe, da esposa, da dona de casa, de todos esses lugares. Ela esquece que ela tem que cuidar da primeira pessoa, a mulher. Se essa mulher não tiver forte, ela não vai dar conta desses papéis e ela vai sucumbir nesse